Santos, eu sou coordenador do programa de doutoramento em Antropologia e, de facto, hoje tenho um enorme prazer, um prazer particularmente especial, eu diria, porque vou apresentar um colega meu aqui na Universidade de Coimbra e também um antigo professor meu, quando eu estava a fazer licenciatura aqui na Universidade de Coimbra. Toda a gente conhece o Luís Quintais, é professor de Antropologia Social e Cultural aqui no Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra. Tem também uma conhecida obra literária, tem uma outra vida, para além da antropologia, e todos nós precisamos de uma outra vida, eu diria. Aqui em Coimbra leciona cadeiras diversas, licenciatura, mestrado, doutoramento também, teoria e história da antropologia, antropologia visual, entre outras. Escreveu sobre vários temas, trauma, guerra e memória, em conexão com o colonialismo português em particular, e também sobre a história da psiquiatria forense em Portugal, bem como temas adicionais como cultura e cognição, e também tem escrito imenso sobre literatura e arte. Eu não vou estar a fazer uma enumeração dos livros e das publicações do Luís, vocês verifiquem a página pessoal dele. Vou apenas dizer mais uma vez que é um enorme prazer, Luís, dar as boas-vindas aqui ao programa e passo-te a palavra, está bem? Não sei se queres falar sentado, se queres vir para aqui. Toda a gente consegue ouvir-me? Conseguem ouvir, não é? Sim. Pronto, as minhas palavras vão ser seguramente muito breves. Em primeiro lugar, para agradecer o convite do Gonçalo, para estar aqui hoje, por várias razões, uma das quais porque de alguma forma é o sítio onde eu fiz o meu percurso como antropólogo e como investigador e como professor, e sobretudo como professor, e portanto é um prazer estar aqui hoje a fazer este seminário de doutoramento e, por outro lado, agradecer sublinhadamente ao Gonçalo, que foi um dos meus alunos mais brilhantes, para aí há 30 anos quase, pelo menos há 20 ou 20 e poucos, não é? Quando iniciei o meu percurso aqui, foi um dos meus primeiros alunos, que foi particularmente tolerante comigo, porque era de facto uma pessoa particularmente erudita e inteligente, e eu era evidentemente um professor neófito, não é? E foi um ano particularmente memorável também por isso tudo. Nesse sentido, não creio que valha a pena dizer mais nada para já. O que eu acho que é interessante é de facto vocês verem o filme, que acho que é talvez a parte mais importante certamente do seminário, que é um filme absolutamente magnífico, é um filme muito importante, tem cerca de 30 minutos e antecipa muitas discussões contemporâneas, aliás. Como vocês poderão ver depois através da minha intervenção, e portanto aquilo que eu gostaria de dizer é que pronto, espero que apreciem, apesar do formato um pouco convencional, apreciem o filme e revejam-no quando puderem, porque de facto é um filme magnífico e deve ser relembrado permanentemente, aliás. Portanto, ficaria por aqui e depois voltarmos então à minha intervenção. Ok. Então, esta aula tem como formato convencional. Vamos todos ver o filme, ok? Coletivamente, são cerca de meia hora, e daqui a meia hora retomamos o contacto para ouvir o professor Luís Quintais, ok? Ok. Pronto, então talvez seja interessante dizer, pronto, eu tenho um texto escrito, vou lê-lo, tentarei ler lentamente, penso que temos tempo. O texto faz parte de um conjunto de ensaios que eu estou a tentar reunir, que cobrem um pouco o meu percurso e, portanto, será um livro que recolhe algumas das intervenções e dos
ensaios mais significativos que eu fui produzindo num percurso que já tem algumas décadas. Pronto, e há justamente um ensaio dedicado ao que parte, por mote este filme magnífico que vocês viram, e eu passarei a lê-lo e depois poderemos eventualmente conversar, se for o caso disso, ok? Pronto, passarei então à sua leitura. Les Statues Mourant aussi, estreado em 1953 em França, encomendado pela revista Présence Africaine, a Chris Marker, Alain Resnais e lido como uma diatribe anticolonial. Um aspecto manifestamente interessante prende-se com o facto de não ter sido pensado com esse propósito em mente. Pretendia-se um filme sobre a arte negra e acabou por se fazer um filme que revela como aquela é uma emblematização do poder colonial, uma categoria implicada num processo complexo de atribuições e exclusões, cujo fantasma se nos oferece hoje quando tropeçamos em representações de objetos da cultura material provenientes do espaço geopolítico africano. Poder-se-á dizer que a arte negra é uma categoria subsidiária de uma outra, a de arte primitiva, que fez operar os seus sortilégios de forma manifestamente diversificada, de Braque e Picasso aos surrealistas, passando pela antropologia e por essa instituição decisiva para nós, que é o Museu Etnográfico, até ao mercado de arte, sem esquecer a indústria do turismo. Dir-se-ia que a arte primitiva se tornou um dispositivo poderosíssimo de enquadramento institucional, roubo, transferência de valor, mercantilização, narrativização, produção em série, marginalização, exoticização, mas também de desnorte, quando pensamos na herança inquieta do primitivo e da primitividade de que a antropologia é herdeira e da qual não se pode libertar facilmente, a não ser através de um lance revisionista ou de uma calculada indiferença em relação a um passado que continuará certamente a interpelar-nos. É, aliás, minha convicção de que essa interpelação é um dos motivos de maior sedução da nossa disciplina. Podemos dizer, talvez, que uma das acessões mais estimulantes do que é fazer antropologia no nosso presente é de perseguirmos uma arqueologia da antropologia, para usar uma expressão que tudo deve a Michel Foucault. Esta arqueologia da antropologia seria tributária tanto de Foucault e, inequivocamente, quanto desse extraordinário Les Statues Mourant aussi. Porque Les Statues revela-nos várias coisas, articuladas de modo implícito ou explícito, que só poderiam ter sido silenciadas durante muito tempo. O filme, aliás, foi objeto de censura por parte do Centre National de la Cinématographie, sendo que a sua versão integral só foi visionada pela primeira vez em França em finais de 1968. Em primeiro lugar, que a designada arte negra é uma atribuição eufemizadora de um processo de saque ou requisição proporizado pelo colonialismo europeu. Em segundo lugar, que é a oposição entre arte e cultura material em sentido lato, ou entre objeto de arte e artefacto, é também a realização de uma partição resultante da corrida por África encetada pelos países europeus a partir do último quartel do século XIX. Em terceiro lugar, que os objetos, artefactos, participam de uma história particular, a história da instituição museu, sem a qual, arriscar-me a dizer, não podemos entender o que é a instituição arte, como se entre uma e outra existisse uma relação vinculativa e mutuamente esclarecedora, uma relação de dependência formal que poderemos explorar. É para mim significativo que um filme sobre a arte negra, num primeiro momento, se torne um filme sobre o colonialismo europeu em África, porque alguém, Marker ou Resnais ou Coquet, se interrogou ao debruçar-se sobre o tema porque é que tais objetos de arte não estavam no Louvre, mas antes no Musée de l'Homme. A economia política e a geografia política dos objetos é um aspecto importante do estudo das instituições arte-museu e poderia afirmar que se trata de um aspecto central à minha discussão aqui. Toda e qualquer configuração conceptual ou institucional é um modo de fazer suspender o tempo, isto é, de recolher os seus despojos, organizar esses despojos numa ordem nem sempre aparente.
Trata-se, para usar uma expressão próxima de Walter Benjamin, da mortificação do objeto, o único ver em que verdade e beleza se parecem comprometer mutuamente, sendo que é desse recíproco investimento que emerge aquilo a que chamamos de arte, não sendo um museu senão um dispositivo institucional e técnico, um dos mais significativos e normativos, gostaria de acrescentar, sem o qual esse desígnio de verdade e beleza não poderá ser reconhecido. Benjamin defende, na sua poderosa reflexão sobre alegoria e drama trágico contida em Origem do Drama Trágico Alemão, um texto de 1928, ser nessa mortificação que reside a possibilidade do pensamento crítico, e passaria a citá-lo. A crítica é a mortificação das obras não como queriam os românticos, o despertar da consciência nas obras vivas, mas a implantação do saber naquelas que estão mortas. A beleza que perdura é um objeto do saber. Podemos pôr em dúvida se a beleza que perdura ainda é digna desse nome, mas uma coisa é certa: não existe objeto belo que não tenha em si algo que mereça ser sabido. Esta transformação do conteúdo material em conteúdo de verdade faz do declínio da força de atração original da obra, que enfraquece década após década, a base de um renascimento no qual toda a beleza desaparece e a obra se afirma como ruína. Fim de citação. Esta intuição, a de que o museu é o lugar por excelência da mortificação das obras e da sua redenção como ruína, atravessa todo o filme de Marca, Resnier e Cloquet. Qualquer museu é também um mausoleu, um espaço consagrado à morte, à celebração elegíaca. Foi Theodor Adorno que identificou muito claramente esta relação, dizendo-nos, logo à entrada do seu famoso ensaio Valéry Proust Museu, que o museu e o mausoleu se encontram relacionados por mais do que a mera associação fonética, sendo que os museus podem ser considerados os jazigos de família das obras de arte. Não será destituído de sentido lembrar aqui as palavras que pautam o início de Les Statues, e citaria um fragmento magnífico do filme. Quando os homens morrem, entram na história. Quando as estátuas morrem, entram na arte. Esta botânica da morte é aquilo a que chamamos de cultura. Fim de citação. A cultura será, e compreendemos-lo à medida que vamos ver o filme, uma reificação da ausência, no sentido em que ela é um espetáculo para os olhos daqueles que nada mais podem obter que vestígios ou traços de algo que jamais se completará nesses vestígios ou traços e que desapareceu inclinavelmente do tempo. Ou usar palavras próximas do argumento, traços ou vestígios mutilados de uma história que tudo engoliu. E citaria de novo o filme. É que o povo das estátuas é imortal. Um dia os nossos rostos de pedra, por sua vez, se decomporão. Uma civilização deixa para trás de si traços mutilados, como os seixos de pulgarzinho. Mas a história tudo comeu. Um objeto está morto quando o olhar vivo que nele se apoiava desapareceu. E quando nós tivermos desaparecido, os nossos objetos irão para onde enviamos os dos negros, para o museu. Fim de citação. Les Statues coloca-nos a todos numa posição similar ao dos alegoristas do barroco alemão e, nesse sentido, evoca a experiência fulcral de todo o visitante de museus, esse nostálgico de uma experiência original sobre a qual nada sabe e que é uma ausência, uma opacidade, uma prefiguração, o que só pode ser preenchido pelas estranhas especulações de historiadores de arte ou obscuros antropólogos. Ou de outro modo, e regressando a esse texto axial e raro que é a origem do drama trágico alemão de Walter Benjamin, o mundo do alegorista e do visitante de museus é um mundo de ruínas. O talento de um e de outro é uma sobredeterminação da sensibilidade melancólica. Os museus são uma ficção de ordem num território onde o que impera é o luto, ou como escreverá Benjamin, e citaria, o luto é o estado de alma em que o sentimento reanima o mundo vazio, apondo-lhe uma máscara para experimentar um prazer enigmático à vista dele. Fim de citação.
É esse prazer enigmático que parece mover observações como a de Michel Léry, quando escreve em 1931 em L'Afrique fantôme, e citaria Léry: os nossos métodos de coleta de objetos são métodos de achado forçado, para não dizer de requisição ou de sequestro. Pilhamos os negros sob o pretexto de ensinar pessoas a conhecê-los e a amá-los, isto é, a formar outros etnógrafos que irão, por sua vez, amá-los e pilhá-los. Fim de citação. Um prazer que não parece dispensar uma medida de violência, talvez a medida de violência em que se instala a ideia de civilização, como escreverá Benjamin na sua célebre tese sétima sobre a filosofia da história, e citaria: não há documento de civilização que não seja ao mesmo tempo um documento de barbárie. Fim de citação. Uma medida de violência que ajudou seguramente a erguer paredes, mobilizar recursos, dispor objetos. Quanto de bárbaro existirá então nas paredes de um museu ou em qualquer dos seus objetos ciosamente expostos aos olhos do observador melancólico e silencioso que percorre as suas galerias? Quanto de bárbaro existirá alguns numa coleção, na coleção etnográfica do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, por exemplo? Talvez não seja apenas o arresto, as circunstâncias históricas de usurpação apaixonada, movida pelo encantamento ou pela avidez de mediadores culturais locais, de instituições, de colecionadores que viajavam para esse naufrágio que foi o colonialismo. Tema esse que circunscreve um debate difícil que parece comprometer definitivamente uma certa acessão de Ocidente, entretanto também ela moribunda, e que apela a outros tropos, como seja o de restituição. Toda a episteme iluminista de que a antropologia foi tributária se fundou numa concepção visualista que continua a percorrer, ainda que de uma forma radicalmente distinta, o nosso presente. Chamar-lhe-emos na esteira de significativas contribuições teóricas e empíricas de visualismo. A ciência do iluminismo, de onde procede a antropologia moderna, é declaradamente visual. Mapas, diagramas, tábuas, extensões perceptuais visuais, instrumentos científicos que procuram aceder ao invisível, parecem povoar um universo instrumental em que se abasteceram as práticas científicas. Foi Johannes Fabian, na década de 80 do século passado, que nos chamou a atenção para aquilo que designou de alucronismo dos quadros de referência antropológicos, que promovem uma suspensão do tempo, na sua dependência com esta concepção fortemente visualista. E diz-nos Fabian: o visualismo pode tomar diferentes direções, em direção ao matemático geométrico ou em direção ao estético pictórico. No último caso, a sua tendência idolátrica é frequentemente mitigada pelo preceito em fazer a aproximação à cultura não como uma imagem, mas como um texto. Certamente que houve progresso na antropologia do mero contar e mapear os traços culturais em direção a descrições da cultura que são atentas a contexto, símbolos, semântica. Porém, mais tarde ou mais cedo, esse-á dar a síntese de conhecimento cujas metáforas organizadoras, modelos e esquemas são totalmente visuais e espaciais. Isto é óbvio em termos tais como traço, padrão, configuração, estrutura, modelo, mapa cognitivo. É pressuposto em noções como sistema, integração, organização, função, relação, rede, troca, transação e muitos outros que não podem ser purificados da referência a corpos, partes de corpos, conjuntos, máquinas e pontos no espaço. Em suma, a objetos de conhecimento cujo modo de percepção primário é visual, espacial, tangível. Assim, não é surpreendente que antropólogos de todas as persuasões estivessem em acordo esmagador que o seu conhecimento é baseado em e validado pela observação. Fim de citação. O visualismo é, assim, parte da episteme científica desde o iluminismo, sendo a condição de possibilidade em que se instala o conhecimento científico. É esse aparato que define não o que é verdadeiro e o que é falso, mas aquilo que é científico por oposição ao que não o é de todo. Ver para conhecer, dir-se-ia. Sem dúvida que as condições instrumentais e conceptuais do que é a ciência
tal como a continuamos a entender, procedem largamente daqui. E, nesse sentido, a antropologia é apenas mais uma das disciplinas cuja inteligibilidade foi garantida por esta episteme. De alguma forma, o enraizamento das disciplinas científicas na universidade depende de inúmeros fatores históricos que podem ser ponderados, mas há sem dúvida um aspecto epistémico que define os possíveis das ciências desde o iluminismo em diante, o modo como opera uma visualidade e o modo como essa visualidade percorre, de uma forma ou de outra, enunciações, propósitos e práticas. Uma ponderação dos objetos etnográficos em contexto museológico exige, por seu turno, uma compreensão desse império da visão e dessa obstinação visualista que norteia a episteme desde o iluminismo em diante. As diferentes direções do visualismo de que fala Fabian no fragmento citado denunciam uma espécie de conhecimento tácito dotado de propriedades formais que poderão e deverão ser ponderadas. Não seria possível pensar objetos e processos científicos, ou de outro modo, objetos e processos de arte, se não fosse possível identificar os elementos significativos de caráter formal ou estilístico, que, sendo tácitos, me permitem dizer o que é ciência e o que é arte. O museu é aqui uma instituição decisiva, porque funciona como um produtor de inteligibilidade formal. Um dos grandes contributos para isto foi-nos dado por André Malraux, de Musée Imaginaire. Malraux sublinha a importância que o museu tem na realização do que é definicional nas atribuições estilísticas. Ele escreve, por exemplo, o seguinte: um álbum de arte oceânica, ao familiarizar-nos com 200 esculturas, revela-nos a qualidade de algumas delas. A reunião de um grande número de obras do mesmo estilo cria obras-primas desse estilo, porque nos obriga a compreender a sua intenção essencial e o sentido particular. O álbum, como a exposição, afasta a comparação da máscara oceânico-africana com um modelo, com as cabeças das estátuas clássicas e até, afinal, com as das estátuas românicas. A máscara compara-se, em primeiro lugar, com os seus irmãos, seja qual for a civilização a que pertençam, mas, em primeiro lugar, com a sua. Fim de citação. O museu não apenas recontextualiza radicalmente os objetos, como estabelece entre esses objetos relações insuspeitas, através de uma gramática de formas que só pode existir relacionalmente. O museu inventa a arte, opera partições entre objetos de arte e entre objetos de arte e o mundo aí fora. Ou seja, o museu cria modos de ver, como diria John Berger, que não existiam antes, modos de ver que inauguram concepções do mundo renovadas. A arte primitiva é uma criação desse olhar que percorre a cultura ocidental a partir do século XVIII, olhar esse que instaura a declinação pela viagem em nome do conhecimento, a viagem filosófica, de que Alexandre Rodrigues Ferreira é um nome sem dúvida importante, e que apela a uma gramática de formas e relações que têm no museu a sua emblematização institucional mais significativa. Do século XVI ao século XVIII, vemos imperar a Wunderkammer, gabinete de curiosidades. Sujeito aos sortilégios e aos caprichos de quem produzia arranjos entre objetos, explorando as suas potencialidades evocativas, algo que é particularmente caro hoje a muitos artistas que exploram o museu como um lugar de experimentação. A Wunderkammer surge-nos como o antepassado do museu, o museu onde a racionalidade científica se irá sobrepor à irracionalidade da evocação e do capricho. O que acontece desde o iluminismo em diante é uma recomposição no espaço relacional e visual em que se instalam os artefactos. Não é apenas a criação da arte do que o museu participa, mas é também a criação da ciência em sentido moderno, uma espécie de recursividade permanente entre arte e ciência, em que conhecimento e estética, cognição e propriedades sensíveis se enlaçam num jogo de correspondências infinito. O eco disso temos no século XX, por exemplo, em filósofos como Nelson Goodman, a reclamar que a arte e ciência são ambas atividades cognitivas, ou em pintoras como Anita Albos, sobre quem Claude Lévi-Strauss escreveu,
e passo a parafrasear de perto o seu ensaio sobre esta artista, que punha a pintura ao serviço do conhecimento e fazia da emoção estética um efeito de coalescência das propriedades sensíveis e inteligíveis das coisas. Assim, não me parece arbitrária a hipótese de as chamadas coleções de objetos científicos reclamarem propriedades estéticas e as coleções de objetos de arte reclamarem propriedades cognitivas. O museu parece um lugar onde estética e cognição permanecem numa espécie de tensão que só pode ser redescrita, mas não pode ser abandonada, pois ela faz parte desse mesmo território epistémico que é um legado do iluminismo. Obstinação visualista, tensão entre propriedades sensíveis e conhecimento, gramática de formas. Eis 3 elementos epistémicos fundamentais que irão criar o objeto museológico e com ele a ideia de arte em sentido universal, ou seja, a ideia de que todos os povos têm arte. Malraux mostrou-nos justamente a importância que tem aqui uma certa acessão de estilo. O estilo é o produto de uma gramática de formas que deverá ser lida num conjunto de artefactos e que nos permitirá reclamar os seus traços essenciais. A partilha de traços estilísticos é aquilo que nos permite configurar categorias como arte primitiva ou arte negra, ou arte aborígene, ou arte das Ilhas Marquesas e por aí fora, sem excluir qualquer tradição que nos seja mais próxima. A constituição de uma gramática de formas parece, aliás, ter apaixonado não apenas historiadores de arte, mas também antropólogos, Franz Boas, Carl Buffon, Jan Steiner e, mais recentemente, Alfred Kiel são exemplos destacados. O museu é, para lá de uma estrutura institucional e material particular, um modelo que regula comparação, identificação, atribuição, consolidação semântica. Podemos mesmo sugerir aqui a importância desse dispositivo na produção de uma ideia de cultura em sentido forte, sem a qual não será possível entender nem a antropologia moderna, nem a universidade moderna. Como dispositivo criador de arte, o museu alimentou igualmente uma dada percepção do que é cultura, pese embora a complexidade das relações históricas entre museus e cultura. No que diz respeito à história da antropologia, convém lembrar que a arte primitiva correspondeu uma noção de cultura primitiva, sendo que uma e outra se constituíram mutuamente. Essa implicação mútua é aparente quando pensamos nos culturalistas americanos. A sua compreensão do que é a cultura de um grupo esteve ineludivelmente associada a uma compreensão da materialidade, da artefactualidade e da arte dos povos estudados. Os museus etnográficos seriam, nesse sentido, agentes de produção e circulação de uma ideia de cultura que alimentou o projeto moderno, quer em termos cognitivos, quer em termos políticos. Uma ideia que terá um eco institucional poderosíssimo na universidade, que irá emergir a partir de Wilhelm von Humboldt, linguista e filósofo prussiano e um contemporâneo da Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra. O contributo das ideias de Humboldt será decisivo para a nossa concepção de universidade e nada melhor do que recorrer a esse notável e provocador ensaio de Bill Readings, A Universidade em Ruínas, no texto de 2003, para o perceber melhor. Diz-nos Bill Readings, e passo a citar: por um lado, a cultura designa uma identidade. Ela é a unidade de todos os saberes que são objeto de estudo. É o objeto da Wissenschaft, estudo científico ou filosófico. Por outro lado, a cultura designa um processo de desenvolvimento, de cultivo do caráter, de Bildung. Na universidade moderna, os dois ramos deste processo são a investigação e o ensino. E a particularidade dos idealistas foi a de insistirem na ideia de que a especificidade da universidade lhe vem de ser um lugar onde os dois são inseparáveis. O liceu pratica o ensino sem investigação, a academia pratica a investigação sem ensino. A universidade é o centro do sistema educativo, porque é aí que se combinam ensino e investigação, de modo que, nas palavras de Schelling, os viveiros da ciência também tenham de ser instituições de cultura geral. A Universidade da Cultura, instituída por Humboldt,
vai buscar a sua legitimidade à cultura, que designa a síntese entre ensino e investigação, processo e produto, história e razão, filologia e crítica, erudição histórica e experiência estética, a instituição e o indivíduo. Deste modo, a revelação da ideia de cultura e o desenvolvimento do indivíduo são um só. Objeto e processo unem-se organicamente e isso acontece na universidade, que dá assim ao povo uma ideia do Estado-nação a que poderá corresponder e ao Estado-nação um povo capaz de corresponder a essa ideia. Fim de citação. Aquilo que está aqui em causa é, e muito significativamente, uma pretensão à coerência institucional, onde o coletivo e o individual se articulam numa celebração da integralidade da cultura. O museu terá sido um dispositivo moderno de produção dessa integralidade, mas a sua realização é fundamentalmente uma ficção recontextualizadora. Talvez seja uma forma de nostalgia provinciana da totalidade, como escreve Miguel Taman em Amigos de Objetos Interpretáveis, aquilo que se joga na crítica à ficção recontextualizadora que os museus emblematizam. A melancolia do objeto é, como vimos através de Les Statues Mourant aussi, movida por uma crença numa espécie de integridade perdida que o museu supera ou metamorfoseia, para usar uma palavra particularmente cara a Malraux, através de uma ficção de que há objetos que sugerem plenamente certo tipo de atributos e que esses atributos plásticos e estilísticos, materiais e formais são arte. Há assim uma noção, muitas vezes inarticulada, de que a arte, na sua essência, é uma composição recontextualizadora movida por pretensões de caráter epistémico que não existiriam de todo a montante, isto é, o museu mostra, expõe, exibe uma botânica da morte, para usar os termos de Marker, Resnais e Cloquet. Toda a cultura é assim crepuscular. No museu, o lugar onde os despojos de uma morte anunciada se redimem sob o nome de arte. O holismo, tão caro à universidade e à antropologia moderna, é nesse sentido e no limite irrealizável. Ou seja, o algorista de Benjamin, ao desfilar entre as galerias de um museu, descobre afinal de maneira pungente que o museu, mais do que uma instituição responsável pela invenção da arte tal como a conhecemos, é uma oficina melancólica em que a modernidade se confronta com a sua irrealização fundamental e com o caráter manifestamente destrutivo da sua natureza. Dir-se-á então, e seguindo de perto mais uma vez as suas teses sobre a filosofia da história de Benjamin, que toda a imagem do passado que não seja reconhecida pelo presente como preocupação sua está condenada a desaparecer irreversivelmente. É minha convicção que o nosso presente não parece particularmente interessado em algumas das imagens desse passado. Ao nosso presente não parecem pertencer imagens como aquelas que nos são sugeridas pela chamada arte primitiva, ou por designações como coleções etnográficas entendidas como conjuntos de objetos que encarnam uma certa ideia de cultura ou configuração holística. Não apenas porque a primitividade foi uma mistificação com acentos políticos insofismáveis, mas também porque aquilo que os museus guardam sob o rumor dessa etiqueta, ainda que com outros nomes, é certo, nos seus acervos, não nos poderá sugerir outra coisa senão um passado com o qual temos hoje uma relação que é fundamentalmente de remorso e embaraço. E se há uma relação difusa, mas porém inextricável, entre primitividade e o radical etno, como se este último arrastasse consigo as derivas da primitividade e de todas as concepções arcaicas da história, o problema que se desenha aqui tem outros contornos e prende-se com a importância que a noção humboldtiana de cultura tem hoje no mundo universitário e no espaço público alargado. Dir-se-ia talvez que a operatividade desta noção se esgotou. A cultura foi substituída pela excelência do contexto universitário e a universidade, agora parte do corporate sector, não sabe o que fazer com os despojos da cultura, isto é, e de forma muito particular, com todas as produções que retêm, por definição e teimosia,
o radical etno, e que poderão, como Le Statut Moulin aussi sugere, não ter exatamente a dignidade da arte, a não ser em casos muito especiais. Com a substituição da Universidade da Cultura pela Universidade de Excelência, aquilo que restará nesse clima pós-histórico será apenas o que puder ser patrimonializado e, nesse sentido, entrar numa ordem de valor que é afinal a de mercado. O turismo acena aqui, e o turismo parece ser a única resposta que a Universidade da Excelência reserva aos despojos da cultura. Nada melhor do que citarmos Bill Readings, de forma a percebermos este esvaziamento da cultura por ação abrasiva e progressiva de uma noção de excelência destituída de um referente preciso, e citaria Bill Readings. O problema não é ninguém saber o que a excelência é, mas o facto de toda a gente ter a sua própria ideia acerca disso. E a partir do momento em que a excelência é genericamente aceita como um princípio organizador, não há necessidade de discutir definições divergentes. Toda a gente é excelente à sua maneira e toda a gente tem mais interesse em que a deixem ser excelente em paz do que em intervir no processo administrativo. Acho que hilariante. Cá está escrito. Há aqui um paralelo evidente com a situação do sujeito político no capitalismo contemporâneo. A excelência traça apenas uma fronteira a que protege o poder ilimitado que a burocracia detém. E se o tipo de excelência de um departamento específico não for capaz de se ajustar, esse departamento pode ser eliminado sem perigo aparente para o sistema. Este tem sido, por exemplo, o destino de muitos departamentos de línguas e literaturas clássicas e está a começar a acontecer à filosofia. É importante não esquecer que este livro foi publicado em 1996 nos Estados Unidos da América e depois traduzido para português em 2000, publicado em 2003. Permitam aqui uma nota pessoal. 2 pontos. Para quem assistiu em quase 30 anos de carreira académica, mesmo em 30 anos de carreira académica, fiz agora em janeiro deste ano, ao progressivo entrincheiramento do radical etno, não poderá deixar de tomar estas palavras escritas em 96 como prescientes. Este entrincheiramento que ocorreu também na Universidade de Coimbra implica não apenas todos aqueles que ministram cursos que transportam consigo esse radical, como também tudo aquilo que se lhe faz associar. Falemos de objetos, retenhamos estes últimos. Tomemos em linha de conta o lugar destinado às coleções etnográficas no contexto da economia política desse projeto, que é o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Se é certo que o museu, como projeto, deu sempre um lugar de especial destaque às suas coleções etnográficas, as suas práticas expositivas desmentem essa centralidade. Se é certo que o extinto Museu Antropológico desenvolveu um trabalho expositivo de algum mérito desde a data de publicação do livro de Bill Readings, de 1996, pelo menos, até à criação do Museu da Ciência, é também certo que desde 2006 até ao 4º mês de 2025, data em que estamos, não nos é possível dizer que as suas coleções etnográficas tenham tomado qualquer centralidade expositiva. Elas não a têm na exposição permanente, a sua presença aí é residual, ainda que sob a égide e a legitimidade de um projeto que nada tem a ver com coleções etnográficas, porque inserido no projeto de remodelação do Laboratório Químico para a pré-figuração do Museu das Ciências, como nunca a tiveram em qualquer exposição temporária. As únicas sugestões da sua importância em projetos expositivos terão sido, porventura, as que se assumiram em Do Sul ao Sol, da Universidade de Coimbra e a China, que esteve patente ao público de 26 de julho de 2013 a 28 de setembro de 2014, ou em Natureza Exótica, Viagens Filosóficas de Naturalistas, que esteve patente ao público de 16 de maio de 2015 a 15 de outubro de 2015, o que em cerca de 15 anos desde a inauguração do museu se me figura largamente insignificante. Não podemos, aliás, esquecer que os objetos etnográficos ocuparam nas exposições designadas um papel
só podemos descrever como residual. A isto acresce, desde maio de 2022, a inauguração de um gabinete de curiosidades, onde a heteróclita e cumulativa esfera dos objetos reunidos numa mostra ou outra, com fins fundamentalmente expressivos, dir-se-ia, não consegue nem pode esconder o puro espetáculo com fins patrimonializadores e turísticos, em que a obliteração da investigação museológica anda a par de uma estetização teratológica da autoridade, agora prisioneira, definitivamente prisioneira, talvez, dos propósitos de uma universidade, que é a parte destacada do corporate sector, como nos mostrou Bill Willings no seu presente livro publicado na já longínqua década de 90 do século passado. Se a melancolia nos é ainda consentida, o que parece, no contexto da Universidade da Excelência, altamente improvável, poderá afirmar-se que as coleções etnográficas, para não dizer as coleções de arte primitiva, são, neste dialogar do século XXI, índices incompletos de qualquer coisa que certamente desapareceu e que não poderá ser recuperado como imagem do presente. Índices de uma destruição massiva, onde se poderá, por aí, esconder uma forma qualquer de redenção. Adormecidos em estojos, vitrinas, gavetas, galerias, ou como mera representação em elaborados arquivos digitais, muitos destes objetos detêm, como poderia Benjamin afirmar, e citaria, um fraco poder messiânico, um poder atenuado que o passado poderá ainda reivindicar. E termino aqui a leitura do texto. Espero não vos ter amassado muito, mas pronto, eu tenho este partido com a escrita, não é preciso descrever para saber do que se trata. E acho que é basicamente isso. Ora bem, muito obrigado, Luís.